Olá, meu nome é Jorge Gutrich, sou professor de gravura e metal junto à Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Me compete aqui apresentar uma reflexão sobre um recorte de um levantamento panorâmico dos cadernos de desenho do engenheiro politécnico Teodoro Sampaio. No caso aqui, trata-se dos cadernos de desenho de notas de viagem referente à expedição pelo Rio São Francisco e Chapada Diamantina, empreendidos junto ao engenheiro norte-americano Orville Derby entre 1879 e 1880, e depois publicados em 1906 em forma de livro. Teodoro Sampaio, como engenheiro politécnico, ele se valia de uma formação sólida em desenho, mas também em literatura. Fato que fez com que ele tratasse da descrição do espaço, da paisagem, do homem que ocupa a paisagem, a partir de diversos recursos descritivos e narrativos. O conjunto de cadernos estudados, eles estão em posse do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e compreendem uma divisão em 3 procedimentos distintos, né? Procedimentos de desenho, outros chamados de caminhamentos, que são registros técnicos do espaço, mais especificamente da cartografia, e os diários de viagem. Teodoro separava em 3 procedimentos distintos a apreensão desse espaço. E esses cadernos estão conservados na íntegra no Instituto Histórico, e apenas um caso de folhas separadas que foram destacadas, creio que especificamente para a produção de ilustrações do livro. O conjunto de cadernos revela a dedicação para a compreensão da paisagem e do homem, do cenário e seus atores, segundo sua postura narrativa. A publicação decorrente dessa viagem corrobora o perfil de observador, não só de aspectos técnicos, mas também das sutilezas que permeiam o espaço dos dramas humanos. A prática narrativa, em Teodoro Sampaio, se encontra precedida pela descrição do ambiente, como se numa condição obrigatória para se compreender o homem com o produto de seu meio. Iniciando o segundo capítulo da viagem pelo São Francisco, Teodoro relata pictoricamente o local, referente exatamente à primeira ilustração. Penedo, para quem observa do rio, tem a bela aparência das cidades construídas em um anfiteatro sob a eminência que se debruça sobre as águas. Via iluminada à luz do sol poente, com sua casaria em alto relevo, e percebi a impressão de um sítio aprazível. Logo em seguida se ocupa de descrever os ocupantes desse espaço. Uma situação adiante no texto, o narrador insere a personagem, o homem do sertão assolado pela seca. Viam-se nas ruas muito povo faminto e sem trabalho, levas de mendigos andrajosos esmolando ou estendidos pelo chão à sombra das árvores, homens que foram robustos, belos tipos de uma adaptação admirável, como se foram esqueletos vestidos de couro. Nessa localidade de Penedo, ainda em terra, Teodoro Sampaio se ocupa de descrever os tipos locais, como se a criar um inventário das figuras humanas, das misturas, dos trajes, das ocupações, e com isso acontece a primeira postura de inventário de Teodoro. A figura da embarcação, ponto de partida, a comissão hidráulica, capitaneada pelo engenheiro Orville Derby na expedição São Francisco, reuniu, além dos membros técnicos, uma variedade de integrantes oriundos do sertão, proporcionando um local de observação para compor um pequeno inventário de tipos étnicos e particularidades culturais de habitantes daquela região. Constante observador e com o dever de disciplinar seu pensamento, Sampaio procede à elaboração de um breve catálogo dos tipos humanos, acompanhado invariavelmente do recurso mnemônico em forma de desenhos e anotações. Em seu texto publicado a partir dos diários, registra uma síntese dessa experiência.
Vê-se ali, entre todos os matizes da população policrômica de nossa terra, o caboclo legítimo, o negro crioulo, o cariboca, misto de negro do índio, o cabra, o mulato, o branco tostado de cabelos castanhos e às vezes ruivo. Graças do continente e dos produtos dos seus diversos cruzamentos estão ali representados. Teodoro, ao adentrar o sertão, ele se depara sempre com uma preocupação em figurar o espaço, em procurar marcos de identificação na paisagem. E esses marcos, por ora, eles são relacionados a figuras de animais, de pessoas, ou, muitas vezes, como remanescentes de construções ciclópicas, como ele mesmo menciona. Nesse caso, as colunas de calcário no alto da Serra do Brejo Salgado, em Januário, em Minas Gerais, ele descreve como grandes torres, né, ou o desejo que fossem grandes torres. A preocupação em apresentar esse aspecto grandioso se nota, inclusive, pela inserção da figura humana do desenhista junto aos objetos de representação. Aqui nós temos um desenho feito a crayon preto e logo em seguida um clichê pertencente à primeira publicação desse material. Quando ele se depara com a serrote da Pedra do Pajeú, a Chapada Diamantina, ele anota que essa pedra se assemelha à figura de um elefante em repouso. E aqui ele insere também aos pés dessa pedra um remanescente de uma ruína, ou seja, uma construção humana e uma construção da natureza. Esse é um fragmento do diário de viagem, não do caderno de desenho. Aqui nesse momento nós temos dois desenhos adaptados a uma descrição cartográfica e coreográfica do espaço. Esse serrote do Pajeú aparece então à direita, agora já numa publicação formalizada. Muito interessante é a maneira como o Teodoro procede à descrição do espaço a partir do conjunto em direção ao pormenor. Neste caso específico, ele está apresentando o Santuário de Bom Jesus da Lapa, e onde apresenta a primeira formação geológica. Aqui nós temos o desenho do caderno, e depois uma transposição que foi feita para um clichê do livro. A questão muito interessante nesse procedimento é como ele se aproxima do tema. E aqui nós temos o caderno aberto como numa sequência de caminhada. E ele descreve essa experiência de maneira muito interessante. Logo ao entrar, o efeito que experimenta o visitante é extraordinário e emocionante. O espectador entra logo em trevas e 2 passos da entrada, mas logo, divisa no fundo da gruta, iluminados por uma luz discreta, que entra por uma fresta envidraçada à direita. Os 3 altares dourados, mas singelos, onde estão as imagens. A seguir, ilumina o poder de sensibilização do lugar sagrado. Os companheiros de viagem, muitos deles protestantes, não puderam negar o efeito surpreendente e emocionante do Santuário do Bom Jesus da Lapa. O recurso descritivo pictórico, ao apresentar a impressão do ambiente, é utilizado com intenção retórica demonstrativa, onde o papel do escritor se coloca em primazia, quando desloca ao segundo patamar a descrição técnica da composição geológica da gruta. Nesse pormenor da paisagem, Teodoro se ocupa da experiência mística do espaço sagrado. No apontamento do Caderno de Estudos Arquitetônicos de 1875, quando ainda estudante da Politécnica do Rio de Janeiro, o Teodoro Sampaio se ocupa de apresentar uma descrição acerca dos conceitos do belo e do sublime. Como decorrente dos requisitos do romantismo corrente no contexto, entende-se por sublime a sensação de colossal frente ao desmesurado, e de como se manifesta a afasia, a ausência de palavras para descrever essa impressão. Vistas abissais, impressões de vertigens tiradas a partir de penhas ou outeiros caracterizam o ideário de um olhar guiado pela busca do sublime. Sublime é aqui buscado enquanto momento revelador da diminuta dimensão humana e da fragilidade do ser frente aos desígnios
e aos percalços da vida. Uma característica recorrente nos cadernos de viagem pelo São Francisco, e por sua vez suficiente ao estudo sobre a interpretação da paisagem, são essas vistas abissais, deslumbramentos marcados pelo encontro do desenhista com o elemento natural grandioso e imprevisto. Uma passagem destacada é o encontro com a cachoeira de Paulo Afonso. Nesses momentos em que falta o fôlego, o que resta a Teodoro é observar. E ele mesmo descreve que por si só dispensa qualquer descrição sobre a pálida daquele prodigioso e inesquecível quadro da natureza. Revela-se nesse sublime a ideia de um fenômeno da afasia, momento em que as palavras faltam frente à grande eloquência da imagem, como se o fôlego pedido por enfrentamento entre homem e vastidão eliminasse também a possibilidade técnica da descrição. A dimensão simbólica do espaço, aprendido por Teodoro Sampaio, está diretamente ligada ao ideário com o qual muitos contemporâneos comungavam a posição ínfima do homem frente à vastidão impassível. No texto relativo, emerge o que há de interessante ao olhar de maneira semelhante ao ideário descrito. Teodoro procede à descrição. O espetáculo é deveras indescritível, tão vário, tão grande, tão estupendo. Ele se nos oferece através dos mais belos efeitos de luz e coroado por um diadema fantástico, fugindo do íris tantas vezes apagado, quantas vezes renovado ao embate da luz oblíqua e dos vapores ascendentes, que não me sinto com força para pintá-lo. Paulo Afonso vê-se, sente-se, não se descreve. A impressão do sublime faz com que o autor retire subitamente o lápis do papel. Essa impressão é tão importante que Teodoro desenha a cena da cachoeira de Paulo Afonso. Ele coloca 2 observadores, como se estabelecer uma escala, mas também numa citação histórica, principalmente a pintura de Schutt e a fotografia de Mark Ferris. E ele vai fazer algo que é absolutamente inédito nos cadernos, que é uma retomada do tema a partir da memória. Ele busca, alguns dias após a passagem por Paulo Afonso, reavivar essa memória da grandiosidade dessa experiência. Isso é tão importante que, apesar de ser uma experiência já prevista, em função de fotos anteriores, como este caso do Mark Ferris, ou a pinturas como o Schutt, que não se sabe se ele conheceu, mas que guarda muita semelhança com essa impressão, mas, sobretudo, porque ele vai se utilizar dessa imagem com grande destaque, e em diversos ângulos, na publicação de seu livro sobre essa viagem. Essa experiência que confluiu na publicação de um livro produto de uma impressão de deslumbramentos, né? E esses cadernos de campo, que foram fonte para esse estudo, revelam um mosaico de possibilidades retóricas, transparecidas por um sensível registro de elementos componentes da paisagem, e testemunham uma intenção que excedeu a finalidade documental. Enquanto relator da verossimilhança topográfica, o engenheiro se incumbiu de procedimentos de averiguação que implicavam percorrer os mesmos pontos de referência por vários acessos, pelos mais altos e mais baixos, esgotando as possibilidades e negando-se a confiar na dedução, e eventualmente sonegar algum dado de relevância informativa. Para compreender o fenômeno do espaço, se valeu de recursos advindos de um repertório memorialístico, composto por cenas diversas, como ruínas imaginárias e imagens de deslumbramentos, produtos de um olhar imerso nas experiências da memória e, sobretudo, na cooperação entre a narrativa e a descrição. Com isso, eu concluo essa minha apresentação e agradeço muito à Escola de Belas Artes do FMG pelo suporte dado e, sobretudo, ao Dr. Mário Luz Sapucaí pelos registros fotográficos
junto ao Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Muito obrigado.